Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, é uma alegria estar aqui, receber essa oportunidade, mas confesso que também não é fácil. Hoje foi uma batalha espiritual fortíssima, mas entre mortos e feridos nós sobrevivemos. Queria fazer uma rápida oração aqui antes de começar. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade. Pai, abençoa a vida de cada irmão aqui presente. Repreende, Senhor, toda distração, todo mal. Que em nome de Jesus não seja eu, mas seja o teu Espírito falando com a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, me encontre disponível, Senhor. Nós oramos e te agradecemos. Amém. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos hoje está em 1 Reis, no seu capítulo 19. Quem puder abrir junto comigo, por favor. 1 Reis, no capítulo 19. E eu quero ler com os irmãos do versículo 1 ao versículo 7. Como a nossa irmã Larissa também disse na pregação dela, o Senhor primeiro corta aqui para depois cortar aí, gente. Essa palavra também falou muito comigo. Diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: Assim me façam os deuses e o que bem quiserem, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida, fugiu. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. Olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez, o tocou e disse: Levanta-te e come, porque será muito longo o caminho. Irmãos, o título dessa mensagem é Descansa e Continua. Quem foi o profeta Elias? Ele foi um dos profetas mais importantes da Bíblia. Com certeza vocês conhecem pelo menos uma história da trajetória de Elias. E a vida dele foi uma vida marcada por milagres. Ele era um homem que caminhava com Deus. E ainda assim, sendo um homem que conhecia a Deus, que tinha experiências com Deus, ele desejou a morte. Naquele contexto, ele havia acabado, de passar pela aprovação junto com os profetas de Jezabel, onde eles desafiaram a Elias e todos morreram. E ela, ficando muito furiosa, por ser muito fiel ao Deus que ela servia, desejou matar ele. E quando eu li essa passagem, eu pensei: meu Deus, não seria muito mais fácil Deus só ter livrado Elias da ameaça de Jezabel? Não era só mais fácil Deus ordenar: Elias, vai lá, manda ela queimar e morrer queimada e acabou? Seria muito mais fácil. Mas não é assim que Deus faz. Ele não nos livra de tudo. E no mês passado eu tinha passado por uma situação. Gente, eu sou muito dramática, confesso, sim. E eu fiquei acabada. Eu me tranquei no quarto, eu chorei, eu falei: eu não acredito que Deus vai me fazer passar por isso, meu Pai do céu. Porque exatamente o título dessa mensagem, a gente se sente muito cansado às vezes.
pela rotina, pelas situações que acontecem durante a vida. E aí, uma coisinha a mais que sai do controle pra gente já é o fim, já é a gota d'água. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Era uma situação simples, mas eu não queria resolver. Eu queria que Deus me livrasse, que Ele fizesse alguma coisa, que eu não fizesse nada. E Senhor, me ajuda, me ajuda. Chorei, E o que Deus fez? Nada. Quando eu parei de chorar, Ele falou, acabou? Eu, sim. Então levanta e vai lá resolver. Meu Deus do céu. E foi exatamente isso que Deus queria que Elias fizesse. Mas antes, vem a parte mais bonita dessa história. Deus poderia também ter repreendido a Elias e falado, Elias, você não tem fé? Olha quanta coisa a gente já viveu junto e agora você não acredita que eu vou te livrar desse laço, dessa morte? Sim, mas não. Deus, como um bom pai, carinhoso, bondoso, Ele falou, Elias, come, bebe e descansa. E para mim essa é a parte mais bonita dessa mensagem, porque Deus reconhece que somos seres humanos e que mesmo tendo todas as oportunidades, nós somos muito gratos por tudo que Deus faz. Tem dias que a gente está muito cansado. E eu falo isso para homens e mulheres, porque homens também têm a pressão de dizer eu tenho que dar conta, eu tenho que conseguir, eu não posso demonstrar fraqueza, mas nós somos seres humanos. E existem dias maus e existem dias em que a gente não tem força para continuar. Que tudo que a gente quer é deitar e dizer, Senhor, não quero mais. Vou chutar o balde, eu não aguento mais, eu não quero. Mas não é assim que Deus trata com a gente. Com isso, eu aprendi mais uma lição. Que para nós cristãos, fugir não é uma opção. A palavra do Senhor diz em Salmos 139, no seu versículo 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Por mais que sejam difíceis algumas provações que a gente passa, fugir não é uma opção. A gente pode falar, eu vou fazer sabe o quê? A mesma coisa que Jonas fez. Eu vou pegar um ônibus para outra cidade, vou começar tudo do zero, onde ninguém me conhece, ninguém vai saber de nada. Deus está lá. Deus está lá. Mas eu vou me esconder, tem um barzinho não sei aonde, eu vou me esconder na casa da minha amiga. Deus está lá. Deus está em todo lugar e não tem como fugir da presença dEle. Tudo que nós podemos fazer é confiar e obedecer. No auge do desespero de Elias, quando Deus diz para ele, o anjo diz, come, bebe e descansa, eu recebi 2 entendimentos. O descanso literal e o descanso no Senhor. O descanso nessa passagem é um descanso no sentido literal. Nós precisamos cuidar do templo que Deus nos deu. A gente vive numa geração de produtividade, e eu me incluo nisso, numa rotina que a gente queria que tivesse 48 horas para dar conta de tudo, de sair muito cedo e voltar muito tarde. Mas quando a gente vive assim, isso gera ansiedade, a gente acaba não tendo tempo para as coisas de Deus. A gente sabe, ninguém é perfeito, você trabalha o dia todo, você passa várias situações e quando você chega, você não quer orar, ler a Bíblia, você quer deitar, tomar um banho quentinho. Então não é isso que Deus quer da gente. Ele não quer que a gente dê conta de 20 mil tarefas e não tenha tempo para o que é essencial, que é estar na presença dEle. De que adianta você ter passado um dia e ter cumprido 20 tarefas, falado com 20 mil pessoas e não ter passado 1 minuto com Deus? Não é isso que Ele espera de nós. Então, quando Deus fala para Elias, descansa, ele tinha entendido que Elias não só estava com medo daquela situação, mas o corpo dele realmente estava cansado. E quando nós estamos cansados, nós não conseguimos nem ouvir a voz de Deus. Então,
descansa no sentido literal, tira um tempo para fazer um exercício, para ter um lazer com a sua família, um tempo para dormir, isso também glorifica a Deus, porque é cuidar do nosso corpo. E o segundo entendimento está no descansar no Senhor. Foi muito bonita a ilustração que a irmã fez no culto de mulheres, e aquilo, eu fiquei pensando vários dias naquilo. A gente quer entregar as coisas para Deus, mas ao mesmo tempo a gente quer ajudar a Deus. Mas quando nós descansamos no Senhor, é descansar totalmente. Eu não posso dizer, eu vou descansar no Senhor e vou querer também ajudar a Deus. Isso não existe. Um exemplo, trabalho. Digamos, não é o caso, mas digamos que eu esteja desempregada e Deus sabe que eu preciso trabalhar e eu falo, não, eu vou descansar no Senhor e Ele vai abrir uma porta, e aí eu começo a procurar coisas desesperadamente. Não que a gente não tenha que procurar um emprego, a gente tem. Só que existem coisas que ao invés de abençoar, podem atrapalhar. Então, a gente precisa, em tudo que a gente faz, ter o discernimento e pedir a orientação do Senhor. Vou descansar no Senhor, tá aqui, mas eu também estou aqui. Não, mas está aqui no Senhor, mas eu também estou aqui. Não existe isso. Quando nós descansamos no Senhor, assim como na situação de Elias, ele não tinha o que fazer. Ele falou, Senhor, essa é a situação. Deitou e dormiu. Se você está descansando no Senhor, você não tem por que continuar preocupado, perdendo a insônia. Se está nos controles de Deus, se está na mão de Deus, Ele vai cuidar de tudo. Depois que Deus entende a situação de Elias, ele come, ele bebe e ele descansa. E poderia acabar por aí. Seria muito bom, mas não. Depois dele comer, beber e descansar, vem a próxima direção de Deus, que é continua. Em 1 Reis ainda, no capítulo 19, agora no seu versículo 8, diz assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Seria muito bom se a gente pudesse ficar para sempre no descanso, né? Só sombra, água fresca, pão do céu, meu Deus. Seria muito bom, mas não. Deus reconhece quando a gente precisa parar, mas Ele também nos impulsiona. Continua. A palavra do Senhor também nos diz que Jesus, Ele é o pão da vida, Ele é a fonte de água viva. Então, no sentido literal, nós podemos esperar do Senhor o nosso sustento. Ele não é o nosso alimento físico, mas Ele é o nosso alimento espiritual. Dele vem a nossa força. E muitos dias eu oro exatamente com essa frase, falando, Senhor, obrigada. O Senhor é o meu sustento. O meu sustento para não desistir, é o meu sustento para não parar. Porque ainda que o meu corpo esteja saudável, que eu esteja aparentemente forte, se o meu espírito não for sustentado, não for alimentado pelo Senhor, pela palavra de Deus, a gente não aguenta. A gente não tem estrutura para aguentar. E para encerrar, Deus quer nos dizer essa noite, quer nos dizer com essa palavra, Ele nunca nos prometeu que nós não teríamos dificuldades, mas pelo contrário, Ele garantiu que no mundo nós teríamos aflições. Eu não sei o que vocês podem estar passando no dia de hoje, se é um problema familiar, se é um problema na saúde, um problema no casamento, se é um problema financeiro, mas mais importante do que Deus prometer que nós não teríamos aflições, Ele nos promete em Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Mais importante do que nós sabermos que não vamos ter dificuldades, é nós sabermos
que Deus está conosco todos os dias. Nós podemos confiar, nós podemos descansar e entregar tudo nas mãos dele, porque o tempo do Senhor é perfeito. Ainda que não aconteça do nosso jeito, do nosso modelo, mas o Senhor, ele faz tudo na hora certa. Em nome de Jesus, eu quero que os irmãos recebam essa palavra, entendendo que o Senhor quer dizer nessa noite: descansa e não para, não é hora de parar. Continua no seu propósito, continua orando, continua jejuando, continua buscando. Esse testemunho da irmã Sueli me deixou muito emocionada por 2 motivos. O primeiro é pelo amor ágape. A irmã foi capaz de orar muito pela vida do amigo dela, por um interesse que não era dela. E isso é um amor que só Jesus pode nos dar. E também fiquei muito emocionada pela paciência e perseverança. Se ela tivesse parado talvez no primeiro ano, não deu em nada, vou continuar orando, mas não. Deus nos chama nessa noite à perseverança. Não desiste dessa causa, não desiste desse propósito, não desiste da sua família. Em nome de Jesus, eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui e queriam que a sua família tivesse também, seja o seu marido, seus filhos. Em nome de Jesus, não desiste. Continua orando, continua intercedendo, que no tempo certo Deus vai trazer a resposta, Deus vai trazer a cura e Deus vai trazer o livramento. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Adorar um pouquinho? Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço
Aleluia.